Você já se pegou reclamando de tudo? Ou reclamando de coisas ruins que já aconteceram na sua vida? Você tem traumas, conflitos dentro de você, na sua história, que você não sabe lidar e que ainda pesam na sua vida? Se você se identifica com isso, fica no vídeo que a gente vai entender como tudo isso funciona. Vem comigo! Olá, essa é a Pandorinha, olha que linda, minha princesa, e eu sou a Ana Carlota, psicanalista. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ressignificar ou ressignificação. É uma palavra bonita e tá na moda. Quando a gente fala de ressignificar alguma coisa, às vezes algumas pessoas, né, eu já vi algumas pessoas perguntarem pra mim ou pensarem que ressignificar significaria tirar do caminho aquilo que me incomoda, né? É uma palavra muito usada a nível terapêutico para dar um novo significado a algo que já representa alguma coisa para mim. Normalmente, quando eu passo por algum trauma, algum conflito na minha história, de repente vivi algum tipo de assalto, ou algum trauma com um amigo, ou algum trauma amoroso, né? Ou tenho algumas tristezas e conflitos que carrego da minha infância, abusos ou qualquer coisa parecida. Num processo terapêutico, a gente vai trabalhar essa ressignificação, ou seja, é esquecer o problema? É tirar ele do caminho? Não, claro que não, a gente não vai apagar a sua história. A gente vai aprender a trabalhar tirando o peso disso. Ressignificar é pegar aquela mesma situação e trabalhar com a pessoa ou com o indivíduo uma mudança de olhar. A vida pede uma mudança de olhar para tudo. A vida pede equilíbrio. Então eu preciso pegar aquela mesma história e por isso num processo terapêutico isso se torna mais fácil porque o terapeuta ele vai ter técnicas para ajudar você a trabalhar o processo de ressignificação muito mais rápido e muito mais eficiente. Mas se você quiser começar isso no processo sozinho, também é possível. É quando você pega aquela história e procura entender. Eu costumo dizer que eu não entendo aquilo que eu não conheço. Então, conhecer, entender, para aceitar, para então transformar. São 4 passos importantes que eu preciso fazer para trabalhar a ressignificação. Tudo bem? Primeiro, conhecer para entender. Eu preciso entender a história, conhecer todos os elementos dela, todas as pessoas envolvidas, todo o contexto daquela situação. Por isso que num processo terapêutico, eu vou lá atrás, quando aquilo aconteceu, eu vou trabalhar esse conhecer melhor. A partir do momento que eu conheço, entendo, aí eu trabalho a aceitação. Eu só aceito aquilo que eu conheço. Então, aceitar não significa concordar, significa respeitar aquela situação, aquela pessoa ou mesmo aquela história. Aceitar significa respeitar, não necessariamente concordar. Você pode não concordar, mas você pode respeitar aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela situação, ou o aprendizado que aquilo te trouxe. Tudo bem? E na sequência, eu transformo a minha forma de pensar e agir em relação àquilo, porque agora eu aceitando eu respeito, e eu respeito e aceito aquilo que eu conheço, sei como funciona. Ressignificar é mudar o olhar, é pegar aquela mesma situação e tirar o peso dela, tirar a importância que aquilo tem na sua vida, no hoje. Normalmente é algo que já passou e às vezes é algo tão antigo, mas que ainda tem algum efeito nas minhas formas de pensar e agir. Você consegue ressignificar até um assalto? Você consegue ressignificar qualquer coisa. Qualquer trauma, qualquer problema é possível ressignificar, tá? Só que precisa de um processo terapêutico. Por exemplo, se tem um assalto, uma morte, um trauma, um abuso, uma coisa bem mais pesada, depende do grau do trauma, do conflito ou do trauma que você carrega, tá? Aí um processo terapêutico é o ideal para trabalhar essa ressignificação. Sozinho é um pouco mais complicado, é possível que você passe uma vida sem conseguir, tá? Porque existe um olhar mais técnico, algumas técnicas para você ir trabalhando, que é o olhar do terapeuta, né? Ele vai mostrar para você ângulos diferentes de visão em cima daquela situação, para ir tirando o peso dela, da sua história. É o peso afetivo que ela tem.
Então, entendeu? ressignificar não é ver o lado positivo, é tirar o peso. Não é necessariamente ver o lado positivo. Não é É necessariamente. possível que você descubra um lado positivo. Eu Mas- costumo dizer que apesar da dor, sempre aquela experiência vai ter um lado positivo. Não significa que é bom, significa que é positivo. O positivo normalmente é um aprendizado. O que eu aprendi daquela situação. Entendi. Isso pode ser visto como positivo se eu quiser ver dessa forma, tá? Então ele vai te trazer um lado positivo no sentido de aprendizado. Mas, e isso ajuda sim a aliviar a forma de olhar para aquela situação. Aí, se eu mudo a minha forma de olhar para aquilo, o meu estado interno muda, eu vou ressignificando, ou seja, eu vou dando para o meu inconsciente novos comandos de reprogramação, porque o registro que tem no meu inconsciente é do trauma. Por exemplo, um assalto, né? Uma pessoa que tem pânico, ela um pânico por conta de estresse pós-traumático devido em um assalto, por exemplo, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que sofreram assalto, sequestro durante o assalto e tiveram estresse pós-traumático, né? E ficaram muito tempo assim, não saía de casa, só saía se estivesse acompanhado de outras pessoas. Isso é muito comum de acontecer. E esse tipo de trauma, ele é muito pesado, porque ele traz uma carga emocional muito grande, né? Uma memória de dor. E aí é um registro. Então, para mudar esse registro no meu inconsciente, eu preciso fazer o meu consciente olhar essa mesma situação por outro ângulo. Entendi. Entendeu? Não necessariamente vai ser positivo, É só tipo, tirar mas o peso mas eu tento trazer para a pessoa o positivo através do aprendizado, mas mesmo assim é mudar esse olhar mesmo, para fazer com que ela consiga aliviar isso e tirar isso do caminho do hoje. Por quê? Porque muito desses traumas que eu trago, que eu preciso ressignificar, ou conflitos pequenos, não necessariamente um trauma grande, mas um conflito pequeno também, ressignificar é mudar o olhar para mudar comportamento. Mas eu só transformo aquilo que eu aceito. E eu só aceito aquilo que eu conheço. Então existe um processo, um passo a passo, né? Conhecer para transformar e... Isso. Entendi. Conhecer, assim, entender, né? Eu preciso entender para aceitar, para transformar. Eu não transformo minha forma de pensar e agir em algo que eu não aceito. Por isso que eu tenho muita dificuldade. Por isso que o processo de luto, por exemplo, no cérebro, né? Que é um processo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu? Vou fazer um vídeo sobre, bem legal. Existem as 5 fases do luto. Caraca, E o processo de luto, ele pode durar até 2 anos, né? Um processo. E ele tem fases, ele tem 5 fases. E o luto, ele pode ser não só necessariamente relacionado à morte, à perda da morte. Tem uma série que falou disso faz pouco tempo, que lançou, que fala sobre isso. Não fala exatamente sobre isso, mas deixa subentendido com aquele WandaVisão. Não sei se você viu, mas fez bastante sucesso. Como é o nome? WandaVisão. WandaVisão. Ah, dos Vingadores? Não, eu não assisti, mas ouvi falar bem. E tipo, não fala especificamente disso na série, mas ele passa por todas essas fases e todo mundo que analisou assim, a série fala que é exatamente sobre isso, é sobre o luto a série. Exato. O luto precisa ser ressignificado para você ajudar ele a fechar. Então, ressignificar é pegar aquela situação que já tem um significado para o inconsciente e dar um novo significado, passando um novo comando através de um olhar consciente da coisa. E esse ressignificar, ele é um processo muito mais fácil de se fazer quando você está num processo terapêutico, porque o terapeuta ele vai usar as técnicas específicas para trabalhar isso. Tudo bem? Gente, obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado vocês com algumas dicas e sugestões, né? Trabalhe um novo olhar para ressignificar a história de vocês. Se vocês estão sentindo dificuldade de fazer isso sozinho, e é muito natural, a gente vai sentir, porque alguns traumas, alguns conflitos, alguns detalhes da minha história, às vezes é muito mais complicado fazer sozinho, né? Busque um terapeuta, busque um profissional que vai ajudar vocês a entenderem melhor como funciona isso e mudar esse olhar, tá? Não tenham medo de olhar para você, né? Eu sei que a gente tem um certo medo de olhar para si e por isso às vezes a gente cria resistência em procurar, por exemplo, uma terapia. Mas é muito importante. Eu costumo dizer que terapia é um presente que a gente se dá. Um beijo a todos, obrigada por ter assistido o vídeo. Voltem sempre, esse canal é meu, é seu, é nosso, é da Pandorinha. A Pandorinha vai dizer tchau pra vocês. Né, amor? Fale tchau. Né, minha princesa? Gente, curta, compartilha, comenta,
passa pra frente, né? Mostra esse vídeo de repente para pessoas que vocês percebam que precisa trabalhar algumas ressignificações na própria vida. Todo mundo tem uma história e precisa ser de alguma forma ressignificada em algum ponto dela, tudo bem? E vem comigo, que a gente vai saber como tudo isso funciona.